Saudações, pessoal! Vamos para o terceiro vídeo da nossa série sobre as regrinhas básicas e conceitos do Savage Worlds. Agora falando um pouquinho dos parâmetros secundários da ficha. Aqui é mais para citar alguns elementos que têm uma importância muito mais descritiva. E depois, por último, eu vou tentar deixar ali a ficha para a gente visualizar e ver tudo junto daí no caso. Então, vamos começar aqui então, partindo da primeira parte da ficha do bloco descritivo dela. Então, como eu disse, são mais elementos assim que mais para juntar algumas informações. Começando pelo nome do personagem, muitas vezes uma situação até a parte mais demorada e mais complicada de criar, mas que é mais também, como eu disse, descritivo. A questão do conceito, como eu disse antes, aquela perguntinha básica de quem é o personagem, o que ele faz, geralmente uma resposta de uma frase curta para ser colocada na ficha, até para meio que ter aquela descrição, digamos, de maneira mais simples, mais objetiva, sem se prender à descrição física, mas mais assim o arquétipo do personagem. A ocupação, que muitas vezes diz respeito à profissão dele ou à classe, dependendo de para quem já usa o termo no D&D, ou ainda quem usava o sistema Daimon também, que costumava chamar de kit, comum no 3DT também. Enfim, aquilo que o personagem faz. Novamente também, então, coisa que pode ser definida em uma palavra. Seguindo ali a questão da aparência, geralmente a gente vê nas fichas de personagens a questão de uma área para descrição, mas é uma parte muito interessante assim para quem sabe desenhar, que não é meu caso, eventualmente até aproveitar a parte de trás da ficha ou algum outro campo para fazer o desenho do personagem, em vez de apenas descrever a aparência dele. Aqui a gente tem um outro contexto também, questão da raça, muitas vezes mais por questões ali descritivas também. Seguindo, a gente vai para a parte do background ou histórico do personagem, Aqui vale a mesma coisa assim da questão da aparência. Pode ser feita uma descrição simples, algumas poucas linhas a respeito, mas é interessante que a história do personagem vá se desenvolvendo, não apenas o que vai acontecendo nas aventuras, mas eventualmente o que aconteceu antes dele iniciar essa vida de herói, que muitas vezes ajuda a criar um histórico mais interessante. Importante a gente deixar aqui também a questão da parte da idade, muitas vezes pode ser aparente ou real, também uma diferenciação que é uma herança direta do sistema Daimon, que era muito comum esses personagens sobrenaturais, às vezes ter uma aparência de um jovem, mas na verdade já tem alguns séculos de vida. E aqui para a gente deixar junto também a questão de algum grupo. Muitas vezes essa questão do grupo diz respeito a alguma organização ou alguma como é que dá para dizer, alguma sociedade secreta que o personagem faz parte, não necessariamente o grupo de personagem, mas que às vezes eles podem acabar determinando dessa maneira. A gente observa aqui também, como eu falei, a questão do desenho e das folhas folha em branco. Praticamente é interessante aproveitar esse espaço para fazer uma descrição mais detalhada, porque geralmente essa é uma das grandes partes divertidas do jogo. Conforme a história do personagem vai se desenvolvendo, é interessante manter como se fosse tipo um diário ou um relato do que vai acontecendo. Um segundo ponto aqui interessante para a gente deixar a parte do equipamento, que é interessante a gente diferenciar também dos recursos e posses do personagem. Basicamente o que acontece? Geralmente o equipamento é colocado na ficha representando aquilo que o personagem está carregando. Então, como por exemplo, o que ele tem na mochila, as armas que ele usa, algum eventual anel, alguma eventual joia, alguma coisa nesse sentido. Enquanto que os recursos e posses entra mais naquela linha de, por exemplo, uma casa, um carro, alguma outra coisa que não necessariamente está junto com o personagem. Mas que muitas vezes assim acaba sendo até mais descritivo mesmo, só para meio que ter registrado. Seguindo aqui alguns outros pontos dessa parâmetros secundários da ficha, a gente tem a questão dos aliados e rivais. Geralmente eu gosto dessa descrição na ficha, mais no sentido
de eventualmente algum personagem que acabe sendo marcante pro histórico ou eventualmente para o desenvolvimento futuro do personagem, né? Não necessariamente anotar o nome de todo mundo que ele interagiu, mas pelo menos daqueles personagens que eventualmente tem alguma representação mais assim digna de nota. Muitas vezes aqueles que entram como vantagem ou como complicações também, não necessariamente assim uma, uma parte mais assim como é que dá para dizer, que só chegar a interagir uma vez. Até pela questão que muitas vezes essa questão de aliados e rivais podem ser usadas até para questão interpretativa, valendo ponto de experiência ou até parâmetro de jogo mesmo, eventualmente assim valendo alguma, como é que dá para dizer, se é interessante num cenário de terror, por exemplo, algo aconteceu a algum aliado, pode ser que o personagem tenha que fazer algum teste, alguma coisa de sanidade, alguma coisa desse estilo, ele pode ficar extremamente abatido com isso. Então, da mesma maneira, às vezes derrotar um rival de longa data pode garantir a ele algum bônus de experiência, alguma coisa nesse sentido. Para a gente seguir aqui no caso, os objetivos, mais uma questão da descrição, assim, digamos, do personagem, né? Eu gosto de deixar separado na ficha, no sentido que ajuda a manter esse controle também. Às vezes por cumprir algum objetivo de longa data ou um objetivo de curto prazo, eventualmente pode se traduzir em algum bônus de experiência também e servir como guia para meio que ajudar quando aquelas situações onde o personagem fica meio sem rumo, né? Às vezes chega num ponto que a história empaca, não sabe para onde ir. Eventualmente o personagem tendo algum objetivo anterior ajuda pelo menos a evitar essas situações. Ainda mais aqui no jogo solo, onde eventualmente a aventura vai se desenvolvendo na hora e é bem comum a gente cair naquele ponto onde eventualmente não tem para onde seguir. A gente simplesmente retoma para o ponto inicial do personagem antes mesmo dele de iniciar a história. Às vezes é necessário dar esse reset, mas aproveitar o que já tinha sido desenvolvido. Seguindo ali das peculiaridades, que eu lembro que era uma seção da ficha do GURPS que eu acabei importando, que era um sistema conhecido pela sua complexidade e regras bem elaboradas para situações cotidianas, mas que geralmente as peculiaridades eram características dos personagens que não necessariamente chegavam a ser, digamos, um comportamento assim atípico, mas eram hábitos e manias que geralmente o personagem tinha que ajudavam justamente a descrever ele melhor, como por exemplo o hábito de roer unha, ou às vezes o personagem que gostava de uma cor específica e fazia questão de usar roupas daquela cor, ou algo nesse sentido. Então também são descrições que ajudam a dar um diferencial para o personagem, mesmo que isso não se traduza em vantagens em termos de jogo daí também, mas que é mais questão descritiva mesmo. O outro tópico descritivo que a gente tem ali, a questão dos idiomas, só para listar ali certinho, dependendo assim então do que o personagem sabe ler, escrever ou falar, é interessante deixar bem definido na ficha, principalmente em cenários onde falar diferentes idiomas ou ler e escrever tem alguma importância maior. A questão dos estágios e progresso, que aqui no Savage Worlds é como a gente chama o avanço de níveis. Apesar das edições mais recentes sugerirem até de evitar a questão de XP, né, os famosos pontos de experiência, e garantir uma evolução para o personagem através de número de aventura completada, edições anteriores tinham essa descrição de ponto de experiência, que eu acho um elemento interessante também, mas sempre ajustável de acordo com a proposta. Né? Às vezes a aventura é de personagem de mais assim de poder maior, então que já começam em algum estágio mais avançado ou que já tem algum determinado nível além, é interessante só para diferenciar ali no caso, para fazer essa descrição certinho de cada habilidade adquirida com o avanço. A questão do movimento, que é padronizado, né, como a gente costuma usar o grid quadriculado, é meio que é comum nessa linha o deslocamento de 6 quadradinhos por vez, a não ser que tenha alguma habilidade ou alguma outra coisa que mude, mas geralmente é um parâmetro que fica ali fixo. E por último, um outro elemento importante, que são a questão dos antecedentes arcanos.
É um elemento bem importante assim para cenários que utilizam algum tipo de. O mais comum é magia, mas aqui entra também outras características, outros tipos de antecedentes também. E alguns personagens podem ter acesso a essas habilidades, que são os poderes no caso, né? Os mais famosos, né, a questão de dom, que diz respeito àquelas habilidades naturais do personagem, como por exemplo um feiticeiro que nasceu com aquela habilidade, ou eventualmente um artista marcial que treinou para soltar bolas de energia flamejante pelas mãos, eventualmente a magia, que é o mais comum, milagre, que diz respeito àqueles personagens que têm algum patrono, algum ser superior. Então a gente pensa, por exemplo, em clérigos e outros personagens que recebem poderes de alguma entidade. Psiônico, que diz respeito a poderes da mente, e a ciência estranha, que diz respeito àquela parte mais assim de alquimia ou de cientistas malucos no geral. Todos eles são fontes de poder que podem ou não ser utilizadas de acordo com o cenário, né? Então, assim, é muito comum, digamos, em cenários às vezes mais modernos, por exemplo, você ter um foco maior na questão de poderes da mente e de ciência estranha, enquanto que às vezes na fantasia medieval clássica, geralmente você vai ter a questão da magia e dos milagres mais proeminentes, com menos foco em tecnologia e poderes da mente. Mas é sempre importante assim ter essa descrição ali no caso. Esse campo dos antecedentes arcanos, eles são bem mais detalhados, né? Cada um tem as suas características que são bem mais assim explicadas no livro básico. Eu geralmente gosto de usar esse como um elemento bem atípico, algo bem assim exceção à regra. Então eu não gosto muito de focar nessas habilidades, porque elas são um pouquinho complexas demais. Então geralmente até que eu domine bem essa questão dessa parte eu prefiro deixar de lado. Mas de maneira geral, o livro sugere duas opções de uso, através da questão de teste de como se fosse uma perícia, que dá uma liberdade maior para o uso. Então geralmente o jogador descreve o que o personagem vai fazer e ele faz um teste de perícia poder baseado no antecedente arcano dele. Geralmente dá uma liberdade muito maior e muito mais facilidade. Porém, uma falha nesse teste de perícia gera mais repercussão. E tem a opção também dos pontos de poder, que é como se fosse a barrinha de energia, né? A barrinha de mana, que geralmente o personagem tem um número determinado de 10, 15, 20 pontos, e cada ativação de um desses poderes tem um custo em pontos. Então são abordagens diferentes que podem ser utilizadas. Geralmente, quando eu fiz os testes, eu gostei mais na forma de teste de perícia, porque pela descrição, né? Então, por exemplo, deixa o personagem com uma habilidade mais geral, né? Então, eu acho isso mais interessante dessa questão descritiva e mais abrangente. Mas, como eu disse, é sempre interessante ter opções e usar aquela que mais agrada. Seguindo aqui adiante, a gente tem uma última parte para anotar os castigos que o personagem sofre. O mais assim importante é a questão de ferimentos, que os cartas selvagens têm esse limite de até 3 ferimentos suportados. A gente tem aqui a questão de um conceito importante da cura natural também, que geralmente possibilita aos personagens, pela regra oficial, fazer um teste de vigor a cada 5 dias, e se tiver sucesso, ele recupera um ferimento por conta. Isso é bem interessante de levar em conta, que às vezes cenários mais aventurescos, onde eventualmente o personagem é mais heróico, por assim dizer, às vezes esse teste de cura natural pode ser feito até com frequência maior, como por exemplo toda noite quando o personagem vai dormir ele tem uma chance de se recuperar um pouco, porque às vezes esperar 5 dias para cada teste pode justamente aparentar ser um tempo muito grande, né? Então às vezes para tirar um pouquinho mais desse foco no realismo, por assim dizer, né? Eventualmente pode ser feito que o personagem se recupera dos ferimentos por conta de maneira bem mais rápida. E a gente tem um outro marcador, digamos, de castigo também, que é a fadiga, que representa como se fosse um ferimento também, mas ela é mais, digamos assim, para outras formas, digamos, de castigo, indo desde a questão de fome, de sede, de habilidades que exigem um grande esforço físico do personagem e que por vezes acabam gerando esse tipo de não necessariamente dano, mas que também gera repercussão.
A questão ali da fadiga, ela é um pouquinho diferente quanto à recuperação, no sentido que ela é bem mais rápida. Geralmente recupera um ponto por hora ou em 2 de 6 horas se o personagem chega a ficar incapacitado. A questão de ferimentos, incapacitado, a gente vai ver no próximo vídeo a respeito de combate, que o foco vai ser maior. Aqui é mais para terminar de falar da ficha mesmo. Por último, a gente tem aqui também algumas regrinhas da casa que eu me baseei em dois cenários também do Savage Worlds, do que eu vi o livro, mas que foram assim que me chamaram a atenção e que eu achei interessante importar para a minha ficha ali no caso. A primeira diz respeito às perturbações, que são elementos bem assim comuns em jogos de terror, onde eventualmente o personagem pode ficar incapacitado ou até ser colocado fora de jogo, não apenas sofrendo dano, mas eventualmente pelo estresse e pelo estrago na cabeça dele. Coisa, como eu falei, então bem comum em jogos de terror, onde o personagem pode enlouquecer e simplesmente não mais ficar em condições de jogo mesmo. Geralmente as perturbações representam então essa capacidade de suportar o trauma psicológico. Então, conforme o personagem vai sendo exposto a essas situações estressantes, eventualmente chega um ponto que ele não aguenta mais e, como eu falei, é colocado fora de jogo mesmo sem ter sofrido dano. E uma outra questão interessante é a questão das cicatrizes, que daí é baseada mais na questão de vigor. Inicialmente, a regrinha das cicatrizes colocava mais num cenário futurista também que diz respeito ao trauma físico. No livro, ele falava exclusivamente da questão de instalação de equipamento cibernético, que como eles trazem bastante poder para o personagem, a grande dificuldade era fazer essa instalação. Então muitas vezes quanto mais o cibernético o personagem colocava, maior a quantidade de cicatriz. Se chegasse num ponto onde ele sofresse tanto trauma físico, ele meio que não suportava mais e acabava meio que também ficando incapacitado ou morrendo pelo excesso, digamos, de equipamento tecnológico. Digamos que ele perdia toda a sua humanidade e se tornava uma máquina completa, e com isso o jogador perdia seu personagem. Então são opções assim, como eu falei, podem deixar justamente o personagem incapacitado, né, ou praticamente assim encerrar a carreira do aventureiro, e não é uma forma que depende exclusivamente de dano. Então são opções também que eu acho legal de colocar na ficha. Aqui então a gente tem, para finalizar, a ficha completa ali também. Não sei se vai pegar tão bem ali nesse caso, mas como eu disse, tudo que eu falei nesse segundo e terceiro vídeo consta ali a questão. Então aqui o bloco descritivo, né, como eu disse, desses pequenos parâmetros, aqui com os equipamentos e outras situações, as vantagens e complicações, aqui a evolução do personagem, onde cada nível, né, onde cada avanço que ele vai tendo, a gente vai considerando a questão do progresso que ele vai adquirindo. Aqui a questão de quantos pontos ele pode acumular para ficar incapacitado, de ferimento, de fadiga, de perturbação e de cicatrizes. Aqui a lista de perícias, né, de maneira geral, as perícias de combate, o equipamento que ele pode estar usando com seus parâmetros de jogo ali também, dano causado e quais dados são utilizados. Aqui os atributos e aquelas características derivadas da questão do aparar e da resistência. De maneira geral, a gente tenta deixar os links ali com essas fichas, né, com essas opções, para caso alguém queira dar uma olhadinha, né. No próprio site oficial do jogo dá para encontrar a ficha em branco, a ficha genérica oficial do sistema, então também vou deixar o link ali para quem tiver interesse. E basicamente desse vídeo de parâmetros secundários seria isso daí também. Mais uma vez, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, pergunte. É interessante a gente conversar a respeito e desenvolver mais essa questão. Valeu então.